interessante. Feito isso, vamos pro vídeo. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo enfrenta o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira em Brasília pelas oitavas de final da Libertadores, mas antes tem um confronto neste domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em Salvador. E aí fica a pergunta, será que o técnico Renato Gaúcho vai poupar alguns jogadores de olho na competição sul-americana? Bom, dificilmente ele vai poder contar, por exemplo, com o atacante Bruno Henrique, que ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda, nem mesmo foi a campo no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, está no departamento médico. O zagueiro Rodrigo Caio também não enfrentou o Defensa e Justiça e também dificilmente vai a campo contra o Bahia em Salvador. O meia Diego, por outro lado, ele que tinha um problema no joelho esquerdo, um estiramento, já está mais recuperado, foi a campo, fez atividades. Felipe Luiz, ele que é mais veterano, pode ser um dos jogadores poupados pelo Renato Gaúcho, de olho contra o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira em Brasília. Quando chegou ao Flamengo, logo na sua apresentação, Renato Gaúcho foi indagado sobre a sua estratégia de poupar jogadores no Brasileiro, como fazia no Grêmio, e ele respondeu. O poupar em algumas competições, às vezes as pessoas interpretam mal. Poupar, nem o treinador quer poupar, ele sempre quer força máxima. Mas aí tem aquele papo que é normal entre o treinador com o preparador físico, fisiologista do clube. A gente sempre quer a força total. Mas no momento que você tem um jogador desgastado, no momento que o secar do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão, esse jogador ele é poupado. Já o Bahia, do técnico Dado Cavalcante, sexto lugar no Campeonato Brasileiro, recebe o Flamengo e anunciou um reforço que é conhecido dos rubro-negros, o argentino Lucas Mugni, meia que foi camisa 10 do Flamengo em 2014. É isso, né? É o Fã de Esportes. Vamos aproveitar que a gente está falando de Flamengo. Saiba você que hoje completa um ano da saída de Jorge Jesus do Rubro Negro. E na tela a gente colocou o desempenho aí do técnico e dos seus antecessores, Tomé Torrini e Rogério Ceni. 57 jogos para o Jesus contra 24 e 45 dos seus sucessores. 43 vitórias, 10 empates e somente 4 derrotas. O aproveitamento dele de 81,3%, do Torrão 63,9% e do Ceni 59,3%. Olha só, ali embaixo a gente também tem números onde ele realmente consegue gols sofridos e gols marcados. Todos os números dele são melhores que dos seus sucessores. Lembrando que o Renato Gaúcho começou agora, venceu na estreia com Defensa e Justiça, tem o jogo da volta na semana que vem, mas tem esse compromisso contra o Bahia amanhã. Deixa eu perguntar para você, Sormani. Sormani, o negócio é o seguinte, essa história aí do Jorge Jesus, hoje faz um ano, tem muito torcedor flamenguista acendendo vela ainda, com fé no Jorge Jesus e tudo mais. Você acha que a fé do torcedor flamenguista, você acha que ele perdeu um pouco dessa fé, Sormani? E você acha que o Renato é o cara para deixar essa fé, para deixar a igreja em dia, Sormani? Boa noite. Ô, Luciano, é o seguinte, se depender da amostra do jogo contra a Defensa e Justiça na Argentina na última quarta-feira, o futuro do Flamengo vai ser preocupante. Eu nunca vi nos últimos tempos, desde que esse time foi montado, desde que essa diretoria assumiu com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles assumiram o futebol, eu nunca vi o Flamengo jogar tão mal como ele jogou contra o Defensa. Nunca vi. O Flamengo era um time, até então, jogava se impondo, mostrando que era ele, Flamengo, o dono do jogo e não o adversário. Ele propunha sempre. Dessa vez foi diferente. O que nós vimos foi um Flamengo reagindo às situações impostas pelo Defensa. E aquilo me surpreendeu barbaramente. Então, se o Flamengo quiser mudar seu estilo de jogo, vai demandar um certo tempo. Se o Flamengo quiser passar de um time ativo para reativo, isso vai demandar um certo tempo. Se vai dar certo, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, propondo o jogo e sendo um time ativo, o Flamengo já ganhou 2 brasileiros e uma Libertadores. A fórmula é boa. Eu, se fosse o Renato, não mexia nela, não. Silas, aproveitar que você como técnico tem essa visão também, pegar um pouco da sua experiência. Hoje, claro que ainda fica, por mais que já faça um ano, fica
fica ainda essa sombra ali do Jorge Jesus. Mas você acha que o maior desafio para um técnico que chega, assim como o Renato está chegando agora, é justamente tirar essa sombra de lado, mesmo porque o ano de 2019 é aquele ano que é dificílimo de ser repetido, Silas? Sem dúvida, Luciano. Eu acho que a gente aplaudiu muito a gestão da diretoria do Flamengo na passagem do Jorge Jesus, porque conseguiu trazer jogadores, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o Jorge Jesus, porque ele trouxe o Gerson, o Pablo Mari, jogador que ele pediu também, né? E aí conseguiu tudo que conseguiu, ainda fez permitiu que o Renier fosse vendido para poder ficar com o Gabigol, para poder renovar o contrato do Gabigol, fez bem, porque o Flamengo foi campeão. Depois perdeu o Rafinha, perdeu o Pablo Mari, agora perdeu o Gerson. Tem uma galera aí que o cansaço está batendo as portas, caso do Diego Ribas, caso do Felipe Luiz, Rodrigo Caio, são jogadores importantes. Depois quando o Torrente chegou, teve problema com a defesa. Lembra, Fábio? Teve um problema sério com a defesa, que a defesa não se acertava com o Gustavo Henrique, com o Léo Pereira, e aí colocou os meninos para jogar. No primeiro momento deram até um certo resultado, mas depois a coisa começou a caminhar com mais dificuldade. Agora, o Flamengo ele ganhava com Jesus e ele encantava dentro do campo. Agora, a gente não pode esquecer que nesse jogo contra o Defensa e Justiça, além de enfrentar um adversário muito difícil, na sua casa, Arrascaeta não jogou bem, o Gabigol não jogou bem, e são jogadores que Thiago Maia está tentando ocupar aquele lugar ali que o Gerson está deixando vago, mas ainda não é aquele jogador. O Diego Ribas, como a gente acabou de ver na reportagem, está voltando agora. Então, assim, eu acho que nesse momento de transição que o Flamengo está vivendo, eu acho que essa vitória, e principalmente de troca de treinador, essa vitória pro Renato Gaúcho, ela teve um significado muito grande, assim como o Abel Ferreira vai poder, e também o Roger Machado no Fluminense, vai poder mesclar o time para os Jogos do Brasileiro, porque conseguiram uma vantagem na Libertadores, 1-0 Palmeiras, 1-0 Flamengo, 2-0 Fluminense. O Renato Gaúcho, como estreia, eu acho que assim, ele tem que agradecer muito ao Michael, que jogou bem, fez aquele golaço e deu uma vantagem para o Flamengo. Agora, que não encanta, como encantava o do Jorge Jesus, que ganhou tudo, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Veremos como vai entrar em campo esse Flamengo que enfrenta o Bahia pelo Brasileiro, mas é claro, também já pensando no jogo de volta contra o Defensa e Justiça, que tem seu compromisso, claro, na semana que vem pela Conmebol Libertadores da América. E vamos aproveitar de time